Então, todas nós somos envolvidas por esses arames farpados. Quando a gente pensa em arame farpado, utilizar essa imagem, está no sentido aquela, aquela parte pontuda que vai fazer sangrar, que vai fazer ferir as nossas mãos, os nossos corpos. E o ponto, ao tratar das relações raciais no Brasil, pensando desde a construção histórica de raça, enquanto um conceito social, colocar o branco em evidência. Então, esse é um ponto muito importante ao discutir relações étnico-raciais, que ao longo da história, a pessoa branca, o grupo social branco, está sempre ausente do debate. Né? A gente se fala da questão do negro, do problema da pessoa negra, o negro enquanto um tema, o negro enquanto fetiche. Mas as pessoas brancas acabam ficando isentas, omissas, em frente ao debate das relações raciais, como podemos falar, né? Como se o branco fosse a carta coringa, a qual ele não se reconhece enquanto uma raça que detém um poder material e simbólico. Então esse é um ponto importante, né? De pensar a raça enquanto um construto social que tem poder e é uma representação que vai estabelecer forças, né? Força do Estado, força das instituições, e aí vai. Tá dando para ouvir agora aqui? Tá. Tá dando. Melhorou bastante. Ah, maravilha. Então foi por conta do fone de ouvido. Esse é o ponto, né? Quando eu tô tentando entrar aqui no notebook para mostrar algumas imagens, mas até mesmo para ficar interativo, Carlos, eu vou dar algum tipo de dinâmica. Uma imagem que nos chama atenção é daqueles navios, né, levados para os transatlânticos, né? Quando a gente pensa no processo escravocrata, né, durante o século XVI até o século XIX, pode falar. Bruno, você quer mandar as imagens para mim? Ah, pode ser. Você pode até passar o PowerPoint aí, né? É. Ah, boa ideia, boa ideia, fica melhor. Só que se puder mandar para o meu e-mail daí que fica mais fácil, ou você... Tá. Vou mandar aqui. Oi? Eu vou mandar. Beleza. Afastar um pouco mais, tá. Não, eu vou mandar o PowerPoint. Peraí. Tá. Aí deixa eu fazer aqui. Rapaz, não tá indo mesmo aqui no meu notebook. Seria bom passar as imagens para ficar mais interativo aqui a nossa participação. Você vai. Quer mandar o seu e-mail, Carlos? Aí eu mando por e-mail. Pode ser, o Cacerbena Peraí. @gmail.com. Mandar. Peraí, mandou já? Pera, agora foi. Agora eu consegui entrar. Agora foi no notebook aqui. Vou entrar. Eu mesmo compartilho. Pode ser? Peraí. Tá. Você mandou para qual e-mail, Bruno? Então não vai precisar que agora eu entrei aqui no notebook. Aí fica então mais ótimo, fácil. melhor ainda. Tá bom? Aí fica. Uma saída, Bruno, muitas vezes é transformar as imagens em PDF, daí elas ficam mais leves.
Boa, Boa. não sabia. Aqui, ó. Tá. Ah, maravilha. Agora. Então, um ponto, né, que é importante para Bruno, fazer a pesquisa. tá sem som. Ah, e agora? Tá com som? Tá Agora dando tá para com som. ouvir? Tá, beleza. Maravilha. Então, essa provocação inicial que eu estava introduzindo aqui a fala é que ao longo da história, a pessoa branca não se reconhece enquanto uma raça. É nesse sentido que é o outro, que é o indígena, que é a pessoa negra, que é objetificada, e o outro que é o animal, o outro que é o agressivo. A gente projeta no outro diversas características a qual o grupo racial branco não suporta reconhecer em si para as outras categorias, né, para outros agrupamentos humanos. É nesse sentido que é importante a gente retomar de que medida esse navio negreiro ainda navega na nossa vida psíquica, nas nossas relações interpessoais. Então tem uma seguinte pergunta aqui de provocação, como o passado da escravização negra ainda repercute nos níveis pessoais e culturais da sociedade brasileira? A tortura generalizada e o terror que caracterizaram a prática do tráfico e da escravidão transformaram o navio negreiro em um navio fantasma, que ainda hoje viaja nas fibras da consciência moderna. É esse navio fantasma que a gente pode fazer uma comparação ao a gente se deparar com os transportes públicos. Né? Imagino, não sei como é aí na região de vocês, mas aqui em São Paulo, em Rio de Janeiro, o ônibus, o trem e o metrô é uma atualização dessa espécie de navio, a qual a nossa população negra acaba sendo encarcerada nesses espaços, sem condições muito é, confortáveis, e num cenário como o nosso, de pandemia, né, principalmente no início da pandemia, é muito comum das trabalhadoras domésticas negras pegarem transportes públicos lotados, e é nesse sentido que houve um aumento de contaminação nas grandes periferias, né, pelo menos aqui em São Paulo. Mas é fazer essa reflexão de como esses mecanismos de opressão eles vão se atualizando ao longo do tempo. Né? Quando a gente pega essa imagem, né, desse navio, a qual se aglomera diversos grupos étnicos de África, sendo transportado a- para as Américas e olhando, fazendo essa reflexão da mobilidade urbana, é uma atualização e é uma forma tática de manter as populações negras às margens dos grandes centros. O ponto de trazer esse manuscrito é de pensar quais imagens, quais palavras vêm até vocês ao se deparar com essa imagem. O que aparece dentro de vocês quando a gente olha para essas imagens que vocês estão olhando aqui agora? Se Só alguém alguém quer. puder. Associação livre, vem essa imagem, o que que a gente associa? A imagem do navio negreiro. Como? Angústia? Para mim é amontoado, né? E se a gente lembra de aqueles animais que vão com matadouro, sabe? Aqueles caminhão, tá? Matadouro. É, o caminhão de transporte, né? Aquele transporte de animais. Assim. Alguém mais? Angústia, matadouro, A gente não é muito. sentimento, desperta, né? Ao se deparar com essa imagem.
Oi? Desumanização. 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 Alguém mais? Bruno, minha experiência indica que o pessoal não é muito participativo, não. Ah, é? Ah, então beleza. Então vamos seguir. Mas tá ótimo. Bom, aqui temos angústia, né, matadouro, desumanização. Essas palavras, cada uma de vocês falam, e até mesmo sentimentos que podem emergir ao se deparar com essa imagem, vai ter uma tonalidade diferente quando um corpo negro vai se deparar com esse tipo de imagem. É nesse sentido que a gente vai chegar aqui o que o Carlos iniciou sobre complexos culturais, até a teoria dos complexos pessoais, como que a nossa vida psíquica, como pensar que a nossa vida psíquica, nossa camada coletiva, aquela que envolve uma liga com a nossa história, dos nossos antepassados, vai nos atualizar essas experiências de enclausuramento, de violência, de angústia, essa sensação de matadouro. É esse afeto de algo que ocorre lá no início do século XVI, pensando também que o processo de tráfico de pessoas da África subsaariana, ela não se inicia necessariamente no tráfico transatlântico. Já há indícios lá no século VIII essa prática desse tipo de tráfico. Então, observe como essa memória ela vai se atualizando e vai se engessando nos corpos das pessoas negras nas Américas e outros lugares do mundo. Ao falar, né, a palavra angústia, matadouro, desumanização, estamos também nomeando um afeto que muitas vezes a população negra e a população branca não reconhece. Não há vamos dizer, uma organização cognitiva de nomear a gravidade que essas imagens ainda se perturbam, ainda estão presentes na vida psíquica de cada uma de nós. Como falei, cada grupo étnico-racial vai vivenciar essas imagens, esses afetos, à sua maneira. É por isso, né, eu começo aqui essa apresentação ao trazer esse trecho que o Heidegger, que é um historiador inglês, fala sobre o navio, sobre esse navio fantasma. Então, esse navio fantasma, ele não se afundou com a abolição, ele continua nas entranhas da alma brasileira, com as suas tonalidades. Aqui, ó. Eu estou falando para vocês a respeito desses aspectos históricos de algo que começa lá no século. É como o Carlos Moon coloca aqui. Do século VIII ao século XIX, se registra o tráfico de africanos ao redor do mundo, inicialmente promovido pelos árabes e posteriormente agravados pelos europeus. As inúmeras repercussões que os diferentes tráficos negreiros tiveram ao longo do tempo sobre a sociedade merecem particular atenção, especialmente em face das novas tentativas de minimizar seus devastadores efeitos sobre o continente e seus povos. Sabe-se que esses tráficos inicialmente tinham como principais destinos o Oriente Médio e a Ásia, e que se desenvolveram pelo Oceano Índico, através do Saara, da Líbia e do Egito, do Sudão e do Mar do tráfico negreiro transsaariano foi a África setentrional, ocupada pelos árabes e posteriormente a Península Ibérica. Também árabe. Porém, até agora, tem se enfatizado principalmente o tráfico negreiro através do Oceano Atlântico, com destino às Américas, organizado pela Europa Ocidental, omitindo os tráficos negreiros anteriores. Essa questão deve ser corrigida. É uma tensão, uma provocação que o Carlos Moore, que é um cientista social, traz para a gente compreender que essa tática, né, desse comércio de pessoas
ocorreu apenas um tráfico transatlântico, que é onde eu tenho o processo escravocrata aqui no Brasil. Ele chama a atenção que esse sistema, ainda no século VIII, já ocorria esse tipo de tática. Então, imagine como dos descendentes de nós, pessoas negras, descendentes de grupos étnicos de África, está mergulhado com essas violências. Então, não é uma violência que se inicia apenas no tráfico transatlânticos, mas também ocorre lá no início do século VIII. Então, essas amarras que ainda se vão se atualizando aqui no século XXI, do genocídio da juventude negra, do encarceramento em massa da população negra. Então, desde o século VIII, né, trazendo aqui esse tráfico, esse processo de tráfico com grupos étnico-raciais diversos, ou seja, aqueles não negros, vão sofrendo, também se sufocando em frente a essas táticas. Então é muita coisa. Bruno, tá oscilando muito o som. Eu acho que você tem que deixar o microfone numa... Tá. Vamos ver aqui. Obrigado, hein? E agora? Agora sumiu o som. E agora? Alô? Tem som, mas tá baixo. Peraí, vamos ver. Preciso comprar um outro fone de ouvido. E agora? Dá pra ouvir. Tá melhor? Tá melhor. Tá, beleza, obrigado. Tá bom, como apareceu o som, só avisar que eu ajusto aqui. É uma questão técnica aqui do fone de ouvido. Bom, aqui dá para compreender esse contexto histórico. Eu acho importante trazer a história em evidência, enquanto testemunha, para a gente não ter um discurso flutuante. É muito comum, ao longo da história do Brasil, mistificar a história da população negra aqui. Como falar, foram os próprios negros que se escravizavam, não tem racismo no Brasil, essas falas, tipo de falas fantasiosas que se ocorrem, né? Então, trazer dados históricos, né? Como o Carlos Moore traz aqui, olha, que isso acontece lá no século VIII, é muito importante para dar evidência. Todo rastro de sangue que começa lá no século VIII e vai ainda se atualizando com tática, com maneiras diferentes no século XXI. Tá dando para ouvir bem aqui? Tá sim. Tá, beleza. E um ponto interessante, né, na pesquisa que eu desenvolvi aqui no mestrado, é de pensar que ao longo da história, ao longo dos marcadores da história, como ocorre lá no tráfico transatlântico, o período de escravização, o pós-abolição, o genocídio da população negra aqui no século XXI, vão trazendo diferentes tonalidades e de intensidade de traumas. Então, não dá para pensar que o racismo ele se paralisa no tempo, ou seja, que ele só se dá nesse processo tráfico transatlântico. Não, ele se atualiza e também se sotifica, fica mais sotificado a opressão em frente a populações negras e indígenas. Então, o racismo não é algo temporal, né? Não, houve tipo, como fosse resquício da escravidão. Né? Ele vai sempre se atualizando e se ajustando conforme a sua necessidade de buscar sufocar vozes insurgentes ao longo da história. Então, esse é um ponto muito importante. E outra, a carta que o Carlos, que é um português, um historiador português, que vai falar a respeito de registros racistas ainda antes da presença dos portugueses aqui no Brasil, que é muito comum, a gente fala, não, então a questão do racismo se ocorre aqui com a presença do tráfico transatlântico aqui no Brasil, e não, o que o Box vai trazer, que o Charles Box vai trazer, é que antes, né, desse processo de escravização aqui no Brasil, já circulava entre os portugueses da Península Ibérica essa diferença de raça, contando também questão
de sangue. Por isso que eu falei para vocês, quando os árabes eles vão ocupar a Península Ibérica, vão também levar esse tipo de mercado, que é um mercado de pessoas étnicas da África, da África subsaariana. Até aí tudo bem? Só trazendo esse registro histórico. Tranquilo. Beleza. Então, eu faço aqui um registro que o Box tem, que o Darius Box traz, para a gente nos situar na história, como que essas falas racistas elas são presentes ao longo, lá antes da presença dos portugueses aqui no Brasil. Que é o seguinte, na grande maioria, os europeus, se é que alguma vez pensaram no assunto, não viam nada de incongruente em simultaneamente batizar e escravizar negros, sendo a primeira atuação apresentada muitas vezes como desculpa da última. A partir do tempo do infante Dom Henrique, a teoria aristotélica da inferioridade natural de algumas raças, com seu polário, de que essas podiam ser legalmente escravizadas, foi injetada na história do Antigo Testamento da maldição de servidão perpétua, rogada por Noé, a descendência de Canaã, filho de Ham, e que se pensava que os negros descendiam tanto que o negro descendiam de uma maldição. Tanto teólogos como os leigos estavam convencidos de que a escravatura negra estava autorizada pela Sagrada Escritura, se bem que algum deles censurassem com base no humanitarismo o tratamento cruel infligido aos escravos. Para além dessa justificação da escravatura negra com base na escritura, os escritores modernos portugueses e brasileiros que afirmam que os seus antepassados nunca tiveram qualquer sentimento de preconceitos ou discriminação racial contra os negros africanos, ignoram inexplicavelmente o fato evidente de que uma raça não pode escravizar sistematicamente membros de outras em larga escala durante mais de 300 anos, adquirir ao longo desse processo um sentimento consciente ou inconsciente da superioridade racial. Então é muito importante esse dado que o Caris Box coloca aqui, para a gente quebrar essas mistificações que o processo, que nós, enquanto povo brasileiro, não se responsabiliza, não se sente pertencente e responsável pela perpetuação e manutenção do racismo aqui no Brasil, que pelo contrário, como o Box coloca, não há como. O nosso processo, a nossa subjetividade, ela é influenciada e é moldada a partir da escravização, do extermínio dos povos indígenas, e isso, a gente vai ver mais adiante, repassado para a nossa vida, tanto na nossa vida inconsciente, como também pelo modelo de Estado que vivenciamos, que nos leva a manter e perpetuar práticas racistas, esse tipo de violências. Essa aqui é uma fotografia de uma pessoa com as costas com cicatrizes. É bacana a gente observar essas imagens, tanto o registro da história e como as imagens, que essas cicatrizes, que essas imagens, elas em alguns níveis, em um nível tanto coletivo quanto individual, permanecem na vida consciente e inconsciente da população brasileira, certamente para a população negra, a qual vai desenvolver diversos tipos de situações de transtornos, de dificuldades por conta dessa prática racista. Aqui uma outra gravura, essa gravura aqui é do século XIX. Essa aqui, essa imagem, quando vocês olham para essa imagem, né? Que sentimento
Até eu não perguntei, mas na sala, o Carlos, a maioria das pessoas são pessoas brancas ou tem alguma pessoa negra? Nós estamos em Curitiba, né? Ah, Curitiba. Deixa eu mostrar aqui rapidamente. Você vai contar muito. A maioria aqui. Quantas pessoas tem de olhos claros aqui? Umas 4, 5? Quantas pessoas. Assim, afrodescendentes aqui? Sendo sincero, eu tenho o quê? 2 ou 3? 3 ou 4? Claramente colocadas? 3? 3 ou 4 em 40, mais ou menos. Tá? Ah, certo. É mais ou menos isso, gente? Não, não precisa. Levanta a mão quem é descendente. Vai mais fácil. Levanta a mão quem é descendente europeu aqui, em Curitiba. Europeu. Olha aqui, ó. Quem tem ascendência europeia aqui de imigração. Fica claro, né? Bastante, né? Bastante. Situar Território, tá em Curitiba. Tá. Então beleza, mas Em Curitiba, gente, só aproveitando, Bruno, Curitiba, o estado do Paraná é um estado de colonização recente, digamos, né, 1950 para cá, né, 1930. A gente não fala das populações nativas que existiam aqui. Alguém na sua história falou dos índios que moravam aqui, das populações nativas ou não? Muito pouco, né? Existe um apagamento aqui, principalmente no norte e no sul, sobre essas populações nativas, tá? Que eu acho que é um pouco similar ao que se coloca aí nessa questão dos negros ali. Mas vamos continuar aqui, então. Todo esse registro da história influencia diretamente o processo subjetivo e coletivo da população local, do entendimento que as pessoas vão ter e da elaboração simbólica, né, do que foi o processo da escravização. Abandono social no pós-abandono. E como isso se repercute, né? O ponto de trazer essa gravura é no mesmo sentido, né? O que vem na cabeça de vocês? O que ao se deparar com essa imagem? Isso você baseando aqui é em 1800, né? 1800 e pouco. Então são registros, são gravuras. Os eventos que houve, né, no processo. Bruno, para você falar, é bom deixar o microfone, ó, tipo um palmo, e falar mais pausado daí. Daí não dá, daí o som sai melhor. Ah, beleza, valeu. E agora, tá bom? Melhorou. Ah, ótimo. Certo. Bom, só mostrar essa gravura aqui do século XIX. E esse é o ponto, né, de como essas imagens ela se ecoa a nossa vida psíquica, e é nesse sentido que a gente vai olhar aqui a respeito desses complexos culturais enquanto uma espécie de uma memória que vai se atualizando e vai nos reivindificando que esses eventos, né, que esses acontecimentos, eles não tiveram pausas, né, eles não tiveram um cessar-fogo em um nível, como o Carlos falou a respeito de complexos culturais, em algum nível esses eventos para os grupos sociais ainda continuam buscando alguma resolução, forma de elaboração. Esse é o ponto importante que a gente vai adentrar aqui diretamente a respeito dos complexos culturais, mais particularmente o complexo cultural racial. E essa imagem, vamos pensar, quando a gente pensa a teoria dos complexos inicial do Jung, enquanto personalidades secundárias, autônomas, involuntárias, que podem vir ser derivadas por traumas. Ao observarmos essas imagens aqui e a experiência da população negra, vamos pensar que uma camada da memória desse grupo social fica paralisada, estagnada. Então, a energia psíquica
não há um espaço para pensar de uma forma mais criativa e espontânea, porque imagina o peso que se dá quando deparamos que esse tipo de violência, de torturas, ainda se ecoa na nossa vida psíquica, em um nível inconsciente ou consciente. No campo do inconsciente, enquanto a nossa população negra pode se sentir paralisada em frente ao se deparar com um carro de polícia, ao ver uma situação andar para o shopping ou algo do tipo, e ser perseguida pelo segurança. Essas situações recorrentes que acontecem nos paralisa psiquicamente e também nos desorganiza. Então, há uma ativação direta desses complexos culturais, ou seja, vamos pensar que a gravura que eu estou mostrando para vocês, em um nível psicológico, permanece ativada, como se depara com situações de racismo institucional, a qual pode nos levar a sucumbir. Tá dando para acompanhar agora, Carlos, com esse tom aqui? Agora melhorou o som. Ah, beleza, maravilha. A gente vai se ajustando aí. Certo? Se alguém também tiver algum comentário para fazer no caminho, é só falar, tá bom? Tá, quem tiver comentário, vem aqui que daí eu coloco. Então, Bruno, eu queria falar que olhar para uma sala e ver 5, 6 pessoas que se identificam como pessoas negras, não é uma justificativa dizer que a gente está em Curitiba. Não que seja, né? Mas acho que uma parte pode ser justificativa, mas uma outra parte é um apagamento, é algo muito mais social do que está em Curitiba, né? Porque antes da imigração a gente já estava aqui, enfim, tem toda uma história. Eu acho que vai além do que só estar em Curitiba. Eu acho que é uma questão da imigração, mas também é uma questão social. Era isso que eu queria falar. Não, com certeza, isso sem dúvida. Certamente não é só Curitiba, mas Curitiba tem outros agravamentos. Quantas pessoas negras, né, tem em Curitiba para se fortalecer, enquanto os coletivos pretos organizados em Curitiba, como a gente pensa aqui em relação São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e outros territórios, a qual existe um número maior, né, de se reconhecer. Se andar na rua, eu posso ver que tem pessoas negras também andando, presentes, né, mas certamente a questão do espaço das universidades é um agravante. Isso é uma das catracas, né, que não é por acaso, é proposital, é feito mesmo para demarcar a ausência de pessoas negras. Né? Concordo plenamente. Isso que você falou é perfeito, é bem isso. E aqui tem um ponto que eu separei aqui, uma frase do Kimball. Ele fala o seguinte sobre complexos culturais. Esses complexos de grupos têm a ver com trauma, discriminação, sentimentos de opressão e inferioridade nas mãos de outro grupo agressor, embora os grupos ofensivos sejam frequentemente sentindo-se discriminados e tratados injustamente, complexo de grupo enche a paisagem psíquica e são facilmente detonados quanto as minas terrestres literais que espalham o globo ameaçam a vida, especialmente a vida em todos os lugares. É bem interessante como o Thomas Singer e o Kimball, que foram um dos responsáveis para desenvolver o conceito de complexos culturais, usam essa metáfora de minas terrestres literais que se espalham o globo e ameaçam essa vida. Então, quando a gente pensa nessas minas terrestres, né, essas imagens que eu vou passar aqui para vocês apontam para isso, né, como a colega fala a respeito da ausência de estudantes negras em uma sala de aula que vai além do território de Curitiba, mas reafirmando o quê? Qual o lugar que o negro e a negra está nesses espaços de poder e de representação. Ao nos deparar, né, um espaço de uma universidade, que a maioria das pessoas são pessoas brancas, e as aulas também não citam autores, autoras negras,
acabam se embranquecendo. Isso também busca nos adoecer psiquicamente, né? Então, outro ponto, aproveitando esse gancho a respeito que a colega traz da ausência de pessoas negras na sala de aula, as estudantes negras têm um alto índice de adoecimento, de depressão, de ansiedade, por conta de diversos fatores. A falta de auxílio de permanência estudantil, que faz a manutenção das estudantes negras nos espaços das universidades, a não representação entre os docentes, para trazer a causas raciais de uma forma legítima e consistente, todos esses elementos que vão contribuindo para esse silenciamento, de não se sentir reconhecido e representado, e além do racismo institucional que ocorre de uma forma cotidiana nos espaços da universidade. Então, quando o Kimball e o Singer traz essa metáfora de minas terrestres literais que param, é bem interessante, né, na medida que a gente acaba não sendo reconhecida nos espaços da universidade, nos espaços de poder. É nesse sentido que esse complexo, que essas experiências traumáticas tendem a nos ativar e nos atualizar com o tipo de marcas, qual é o lugar que as pessoas negras precisam estar, qual o lugar que o corpo negro é embalado. São essas imagens que vão ecoando e vão se repetindo e vão se repercutindo, vão engessando o corpo das pessoas negras. E o outro ponto é o não reconhecimento e a não responsabilidade, pegando esse campo para as universidades, de ter um reconhecimento por parte do quadro de docentes das causas raciais, do compromisso social necessário, que não é apenas simbólico, mas também é material. É por isso que é importante trazer. Quando a gente traz complexos pessoais, né, quando Jung traz inicialmente a teoria dos complexos pessoais, um ponto importante que é a elaboração simbólica, que é o nomeação, nomear, é reconhecer, é integrar os elementos desses complexos para a vida psíquica. Na medida que não se é realizado isso, esses complexos ainda ficam atuando de uma forma autônoma, nos assombrando. Mas não há uma elaboração simbólica que não tem uma condição material, uma condição material, uma reparação histórica direta, objetiva, para que tenha condições que a gente possa avançar em algumas pautas. Até aqui tudo bem? Tá dando para acompanhar? Tá dando para ouvir melhor? Está acompanhando bem, Bruno. Beleza. Bom. E aqui eu trago um trecho do Sam Kimball. Sam Kimball, que é um analista junguiano negro, estadunidense, que foi o autor principal que iniciou a falar de complexo cultural no ano 2000. Eu gosto muito desse trecho que faz o seguinte: qualquer que seja o motivo dos conflitos religiosos, sociais, raciais e étnicos, que são muitas vezes violentos e sangrentos, tendem a fúria genocidas, eles envolvem de forma polarizada e rigidamente o conflito de nós e eles. Categorias regidas por estereótipos que endurecem as projeções negativas mútuas. Vitimização e vingança são dinâmicas que funcionam em uma espécie de bloqueio mútuo, e muitas das consequências desses traumas psicossociais se esticam durante muitas gerações. Às vezes, as teologias da justiça se transformam algumas dessas lutas e conflitos em guerras santas, por exemplo, o islamismo no Oriente Médio. Como membros de organismos coletivos, os seres humanos ainda tendem a aprender a lidar com as implicações menos destrutivas desse poderoso processo de sombra intragrupo. Como psicólogo e analista junguiano, estou igualmente surpreso com a escassez de abordagens psicológicas para esses problemas na literatura. Bom, eu gosto desse trecho que o Kimball traz a respeito de complexos culturais, essa lógica rígida de nós contra eles. Em algum nível inconsciente, há sempre uma atualização, um medo, né, que a população negra possa, em algum momento, se insurgir e roubar e massacrar a população branca enquanto um ato de vingança. Muito comum nos Estados Unidos, a gente for pensar o que houve nos Estados Unidos, o medo
dos homens brancos, dos homens negros, roubar as mulheres deles, né? E uma prática que ocorria nos Estados Unidos é de enforcava os homens negros e cortava os pênis e colocava na sua boca. Então esse é um ponto que o François Fanon traz bastante, desse medo que a população branca tende a ter na medida que os negros vão se insurgindo e vão se organizando de uma forma política. E não é, a gente pega esse exemplo da história, mas não é diferente se a gente fosse deparar com a morte da Marielle Franco. Ou seja, na medida que há vozes, que há lideranças negras que estão se organizando, ou movimentos negros organizados, como na década de 70, até os tempos atuais, há sempre uma maneira de buscar sufocar, inibir que essas presenças negras tenham mais espaços, temendo que possa ter algum tipo de revanche, algum tipo de forma destrutiva para não manter o grupo social branco detentor de um poder material e simbólico. E além, certamente, que se acompanha esse debate com a questão neoliberal, a qual quem detém o poder não busca abrir mão e busca manter todo um quadro serviçal ao redor. Tem outra imagem aqui que eu gosto bastante, que é desses quadros da Rosana Paulino, que mostra retrato de mulheres negras com costuras, né? Costura na garganta, costura nos olhos e costura na boca. Kimball fala o seguinte: esses sentimentos conectam cada um de nós através de uma narrativa social intergeracional aos nossos diferentes grupos de referências. Isso pode precipitar a projeção, a culpa e o mal entendido. É muito bacana quando ele fala o seguinte: uma narrativa social intergeracional. Como os grupos vão passando por geração em geração, perpetuando um tipo de prática a qual não se elabora em um campo simbólico e nem material. Isso se repete. Então, internamente, no campo interno da vida psíquica da pessoa negra, é interessante como a Rosana Paulino retrata essas costuras, essas formas que a gente é silenciadas, como a garganta, como os olhos e como a boca. Então, podemos imaginar esses complexos culturais no campo aqui, o complexo cultural racial, mobilizados pela violência racial ao longo da história e vão se atualizando por meio dessas costuras, o nosso medo, a insegurança, de sentir-se atropelado, vigiado e tantas outras formas que o poder que o Estado tem, o poder de vigiar, de controlar, de coergir que esses corpos entrem em alguns espaços, acabam nos levando a esse tipo de costuras, que é muito comum, né, pelo menos trazendo aqui a realidade do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, mais particularmente, como nos grandes centros aqui de São Paulo, acontecem shows de hip hop e de funk, e nas favelas, o mesmo show que a população branca consome aqui, enquanto o rap consegue ter o espaço, o jovem negro da periferia não consegue acessar esse tipo de espaços culturais, essas cenas musicais. Quando ele tenta chegar até os grandes centros, ele vai passando por vários tipos de abordagens, seja abordagem policial, os olhares que são atravessados ao dele, ao sentido que ele não é bem-vindo aqui, e como o olhar também nos busca nos inferiorizar. E quando essa população, né, quando as pessoas negras, os jovens negros, vão propor baile de favela, baile de funk, de hip hop, nas periferias, é coagido pela polícia. Né? O caso que houve anos atrás aqui em São Paulo, em Paraisópolis, houve um massacre pela polícia quando está tendo um tipo de baile funk. Então, todo o espaço de criatividade, esse espaço de criatividade e de arte, são campos para elaborar as situações violentas que ocorrem, o Estado
as pessoas, instituições privadas vão buscar sufocar. Por quê? Corpos felizes, afetos felizes, não são bem-vindos. É nesses afetos felizes que a gente consegue pensar a potência que a população negra teve ao longo da história. Então, buscar culturar, instaurar um olhar de inferioridade para a população negra também são táticas para manter sob controle, um controle a qual aquele grupo que pode causar repulsa esteja ainda nessas grandes periferias, às margens dos centros. E essas posturas vão nos levando a nos sentir coagido, com uma baixa autoestima, e chegando ao ponto, né, dados de 2018 do Ministério da Saúde, que o maior índice de suicídio da população se dá pelos jovens negros, que é recorrente, os efeitos psicossociais que o racismo causa para a nossa população. Até aqui, alguém tem algum comentário, observação, até mesmo interagir com as imagens aqui da Rosana Paulino, que está dando para acompanhar também? Estou acompanhando, né, gente? Quer falar? Anteriormente tu falou sobre a questão de silenciamento e sobre o medo das pessoas brancas, né? Em relação ao poder mesmo, ao movimento negro. Mas, assim, eu vejo muito, além desse medo, uma ilegitimidade da voz negra, sabe? Não tanto pelo movimento negro, mas no dia a dia mesmo, sabe? De talvez a voz negra não ser legitimizada, assim, nos discursos no dia a dia mesmo, sabe? Eu vejo muito mais do que um medo, eu vejo muito mais como uma questão de inferiorizar o discurso do negro no dia a dia. Não sei se deu para compreender direito, assim, mas é mais ou menos isso. Deu sim, com certeza, também. Faz parte do, né, do hall das ferramentas que buscam sucumbir a população negra, né? Certo? Sem dúvida, com certeza. São formas de silenciar, são formas de coibir, né, de violentar. E esse é o ponto. São violências, são formas violentas, são formas de matar. Matar simbolicamente e materialmente. Certamente. Alguém mais? Tem algum comentário? Alguma indagação? Você? Só um complemento aí que se até o Lewis Hamilton, né, é chamado de neguinho por um piloto pífio, né? Então quem somos nós que também não estamos sujeitos a isso, né? Então só para dizer que o Sim. cara que é 7 vezes campeão, né, é chamado de uma forma tão pejorativa, então a gente também está sujeito a essas coisas. Então não é só o discurso, não importa o que você vai fazer, né? Sempre visto como inferior. Exatamente. Isso que você traz é muito importante. Para não associar, né, a questão do racismo a classe, né? Exatamente. Há uma fantasia, né, que na medida que a pessoa negra ela ascende socialmente, ela está blindada dos efeitos do racismo, mas não, né? A perversidade do racismo e a artimanha é no momento que a gente acha que está com escudo, que é lá onde a pessoa negra é atacada, leva uma rasteira por conta disso. Então não há uma das fantasias, né, é que a ascensão da população negra acompanha também com uma blindagem pelo racismo, e isso não é isso que acontece. Não acontece por conta de todos esses processos históricos acumulados, que são acumulados e são atualizados e são mantidos pelo Estado. Isso é muito importante falar, né, que essas forças que nós estamos tratando aqui, de silenciar, de violentar, não legitimar a pessoa a negra, são pessoas. A gente fala de qual que é o braço do Estado, né? Quem é o Estado? Onde o Estado está? Ele é constituído por pessoas. Então, é muito importante nomear as pessoas.
onde isso aconteceu, para a gente não cair em um debate flutuante, abstrato. Não, isso aconteceu, não aconteceu por conta, pelo Estado, mas aconteceu por tal grupo de pessoas, por tal lugar, né? Então parece que o racismo ele é um fantasma, né? Ele é o Estado também e as instituições são abstratas e não são poderes abstratos, são poderes materializados por pessoas, pessoas que fazem isso, pessoas com nome, pessoas com CPF, pessoas que fazem esse tipo de práticas das mais diversas e vão se camuflando, né? É outro ponto. Na medida que o racista ele é exposto, ele se sente estremecido por essa situação, vai também, a gente usa o termo da branquitude, para pensar o branco enquanto raça, usar o termo da branquitude, um ponto que é importante para mencionar, é a sutileza que algumas pessoas racistas, brancas racistas, vão tendo na medida que vão percebendo, se eu me expor tanto, eu vou ser pego. Então há também toda táticas sutis de discriminar as pessoas negras, né? A gente chama do branco camaleão, né? O branco camaleão é aquele que ele vai se adaptando o seu jeito, a sua fala, aquele cara sorridente, alegre, amigo de todo mundo, até não tem amigo negro, essas coisas todas. Na verdade, não. Ele está reproduzindo um tipo de tática e fala racistas, né? Ou seja, né, falando tudo isso porque o racismo ele não é parado, né? Ele vai se movendo, ele vai se adaptando. O poder sabe reconhecer o momento que ele precisa se reagrupar, né? E é nesse sentido, esse reagrupamento que a estratégia racista vai tendo, que as tonalidades, né, que as tonalidades do racismo também vai se atualizando, que acaba ficando um pouco mais difícil de identificar de onde está vindo o ataque, mas o ataque está vindo. E não reconheço que o ataque está sendo sofrido pela pessoa, que a pessoa está sofrendo um ataque, leva àquela situação. Que também é uma tática do machista, é de falar que tem a louco é a mulher, né? Quem tá bravo é a mulher. Com o negro também acontece isso, ou no caso da mulher negra, da população negra, ou seja, não, isso aí da sua cabeça, eu não fiz isso, eu não quis falar isso. Isso acontece muito. Colocar o outro enquanto objeto dessa situação racista, né? O outro é paranoico, o outro é louco, mas o racista em si ele acaba se camuflando, ele acaba ficando um pouco distante. E daí, os efeitos que isso vai causar também são outros, né? Os transtornos que isso vai causar para a pessoa, para buscar identificar os pontos, né, as fissuras, que tal ato, daquela tal instituição foi um ato racista. Que é muito comum, pensando aqui nas universidades públicas e privadas também, onde isso se perpassa, né? Aqui eu separei aqui um trecho do Fanon, que é um psiquiatra, uma referência importante para nós no estudo das relações sociais, também da psicanálise, Franz Fanon. Ele traz o seguinte: no inconsciente coletivo, negro é igual a feio, pecado, trevas e moral. Dito de outra maneira, preto é aquele que é imoral. Se na minha vida me comporto como um homem moral, não sou preto. Daí se origina o hábito de se dizer, na Martinica, dobrando que não presta, que ele tem uma alma de preto. A cor não é nada, nem mesmo a vejo, só reconheço uma coisa, a pureza da minha consciência e a brancura da minha alma. Eu dizia, o outro, branco como neve. Então aqui o Fanon ele faz uma provocação a respeito da teoria do inconsciente coletivo do Jung. Ele discorda do Jung, quando Jung vai trazer sobre inconsciente coletivo para Fanon. É um inconsciente cultural, a qual se assimila essas tonalidades estereotípicas, racistas, pelo colonizador. Certamente na psicologia analítica, vai ser lá na década de 60 para 1960
1972, 1974, que o Joseph Henderson, que foi um discípulo do Jung, que vai propor o tema de inconsciente cultural, ou seja, aquela camada que está entre o inconsciente coletivo e a memória histórica de um grupo. Então, entre a memória histórica e o inconsciente coletivo está o inconsciente cultural. E é lá, no inconsciente cultural, que se encontram os complexos culturais. Bom, aqui são duas imagens importantes, né? Aqui uma gravura de 1874, do século XIX, e outra aqui do século XX, todos negros. E aí, o que vocês trazem dessa imagem que vem na cabeça de vocês, como isso repercute dentro de vocês ao olhar essas duas imagens? Uma do século XIX, outra do século XX, e esses dados do Infopen e a respeito do encarceramento em massa da população negra. Como isso, né, essas imagens e esses dados objetivos chegam a vocês, né, dialogando com o tema aqui do nosso encontro. As imagens estão passando bem. Ah, beleza. Perguntou como é que as imagens repercutem nisso. A gente não pergunta. Ah, tá. Pessoal, como é que as imagens repercutem? Alguém quer comentar? Eu acho que é muito complicado para boa parte da turma de falar qualquer coisa aqui na frente para toda a turma, porque a maioria da turma não tem lugar, não tem esse lugar de fala vendo essas pessoas negras Como assim, aqui lugar? sofrendo Como bastante. assim lugar? Como assim lugar Não, de fala? eu não digo lugar de fala, eu falo tipo assim, talvez não se sintam tão confortáveis em vir aqui na frente falar, porque, por exemplo, eu não me considero uma pessoa preta, uma pessoa negra, mesmo tendo voz que eram mais negros. Só que vindo aqui, vendo essas imagens, dá um desespero quase, dá uma agonia de ver que a história parece que se repete, né? E eu também vejo que teve uma notícia hoje no Jornal de Manhã, que era lá nos Estados Unidos de novo, né? Que a gente vê bastante disso, de um jovem negro sendo atirado 60 vezes pela polícia, assim. Então parece que esse ódio que existe dentro da população contra um negro ainda é muito presente, né? Desde os tempos de muito antigamente. E eu acho que é isso. Desculpa se falei demais. Eu acho Não, que... que isso? Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Giuseppe. Acho Então, interessante, José, só comentar, é o sentimento de agonia que a gente vê se repetindo, né? Acho que a questão do lugar de fala ali não é a gente falar por eles, mas falar o nosso percepção, nosso sentimento em relação à situação. Pode continuar, Bruno. isso, perfeito. É perfeito, exatamente isso. Esse é o ponto que a gente fala de complexos culturais, como eu falei no início, das pessoas brancas, não se reconhecer responsáveis pelo tema. Geralmente, quando é Joseph, né? Isso. Quando ele usa essa fala, aqui não é o lugar de fala, não, pelo contrário, aí é o seu lugar mesmo. O seu lugar é falar, pontuar a respeito. Qual que é o papel da população branca e a responsabilidade da perpetuação desse sistema? Como eu havia dito, essas imagens e esses dados objetivos não acontecem com uma força invisível. Não acontece por algo abstrato, um fantasma. Não. É pessoas que vão. O Estado, ele é materializado pelas pessoas. Então, essa força
que detém a população nesse nível de carceramento se dá pela omissão e o silenciamento do grupo social branco. Então, cabe ao branco antirracista a prática e a fala e a comunicação, já que o silenciamento já é um sintoma a qual não está muito bem digerido qual que é o papel das pessoas brancas na sua responsabilidade durante a história com a violência racial, com o silenciamento. Então, esse é um ponto importante para a gente perceber. Como essas imagens, elas são realizadas por pessoas, e pessoas estavam, grupo de pessoas estavam favoráveis a isso acontecer, principalmente no Brasil, marcos históricos, as quais esse grupo social se mantém silencioso e como olhando na janela, né? Quando você pega o texto de Casagrande Senzala, a forma romântica que o Gilberto Frei vai falar das questões raciais é como se estivesse olhando pela janela. Olhando pela janela, realmente, ele estava olhando pela janela o que estava acontecendo, e não é isso. Né? O ponto é que as pessoas brancas sejam protagonistas também, porque o branco não se reconhece enquanto uma raça. Esse é o ponto central. O branco ele não se reconhece enquanto branco, ele se reconhece como humano, e é o outro que é reconhecido como negro. Olha só como é interessante aqui, esse dado do IFOPEM. 43% de pessoas negras, pessoas brancas da população, e de pessoas negras são 53% da população brasileira é constituída por pessoas negras. 64% da população do sistema prisional é composta por pessoas negras. Esses são dados objetivos que é importante para nós, não nos colocar que esse é um projeto aleatório, não. Tem um objetivo, tem uma rota, né, ao longo da história do Brasil, dos marcadores da história do Brasil, desde lá no início do século XIX, para 1800 e pouco, se tinha-se um debate de que o Brasil se tornasse um país branco até os anos 2000. Então sempre houve um tipo de tática, né, na narrativa da classe dominante do Brasil de branquecer a população, de encarcerar a população, né, como os negros, a população recém-liberta, liberta entre aspas, não poderia frequentar a escola, não poderia voltar. Então não é algo casual, é um projeto consciente que são elaborados. O ponto desses complexos culturais que a gente estava vendo anteriormente é raízes que essas forças psicológicas se permanecem na vida psíquica coletiva de um grupo étnico-racial. Essa atualização, a qual tem uma força autônoma na nossa vida consciente, nossa vida subjetiva, a qual a gente terceiriza a culpa, terceiriza a responsabilidade e não se coloca como um agente também produtor de prática racista. Outro ponto, né, como o Charles Box coloca anteriormente, não tem como uma população sair ilesa de um sistema como esse. O nosso ego, ele é formulado, né, o ego, que é o centro da consciência, o ego é um complexo, olha que interessante, né, quando Jung traz a respeito, lá no volume 3, ele vai pontuar a respeito do que o ego ele é um complexo e é o centro da consciência. Então, observem a nossa formação enquanto pessoas, enquanto grupo familiar, que não há como esse ego que é formado não também ser estruturado pelo machismo e pelo racismo e pelo classismo, né? Esses ismos são estruturas que também fomentam o nosso ego. Então, nosso ego não está não é uma folha lisa, pelo contrário, já vem permeado, porque passa por onde?
né, passa pela família. Então, a família vai também intermediar esse papel. A família, o lugar que você mora, o seu o grupo cultural, tanto outros agentes vão fortificar esse processo subjetivo, que ele não é isolado, ele é coletivo. Aqui são dados aqui, são muitos dados aqui que são interessantes, como a taxa de analfabetismo. A população negra está de 9,9. Aqui, em 2016, 1.835 crianças de 5 a 7 anos trabalhavam. Quem trabalhava, né? As crianças negras. 63% das crianças que trabalhavam eram crianças negras. O outro dado, rendimento médio de todos os trabalhos. População negra é o rendimento mais baixo. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, em 2017, com certeza, esses dados aumentaram. Taxa de desemprego também, a população negra, né? E tem aqui uma frase do Carlos Hansenberg, que é um cientista social, é um argentino. Ele fala o seguinte: o privilégio racial indica que o grupo dominante branco usurpa, para além da exploração econômica, uma certa mais-valia psicológica, cultural, ideológica do colonizado. É muito interessante o termo que o Carlos Hansenberg utiliza, é uma mais-valia psicológica, cultural e ideológica. Em outras palavras, os mecanismos de perpetuação do racismo se ajustam para manter as engrenagens da pirâmide racial e os seus privilégios usufruídos pelo grupo dominante branco. Aqui são os dados que cada ano eles sempre aumentam, né, que são as taxas de homicídio de negros e de não negros. Em todas as taxas de homicídio, é recorrente que até as mortes mais brutais ocorrem pela população negra. Pega aqui esse Atlas de Violência, que é de 2020. Esses dados permanecem os mesmos. Ó, 75% das vítimas de homicídio eram negras. São dados objetivos. É o Estado que fez isso? Sim, a violência policial. Foi homicídio? Foi, mas aí que tá, né? É movido por pessoas. A gente não pode deixar que um debate complexo como esse tenha forças abstratas por detrás. Não é forças abstratas. E outro ponto que eu acho muito bacana, né, trazendo aqui essa imagem, e pensando também nesse campo da psicologia analítica, esse paradoxo, a qual, em 2016, o Estado brasileiro reconhece que o Brasil vive uma espécie de uma guerra, de um genocídio, uma guerra civil não declarada, e ao mesmo tempo, né, que o Senado tem a seguinte fala, né, o Estado brasileiro, direto e indiretamente, provoca o genocídio da população jovem e negra. Isso aqui não está sendo tirado do nada, está sendo tirado pelo Senado Federal do Brasil, pelo Senado em 2016, ao afirmar que o Estado brasileiro é responsável pelo genocídio. E é o mesmo Estado que busca mistificar as relações raciais do Brasil, falar que não existe racismo. A própria polícia, no caso do Rio de Janeiro, como foi feito um memorial sobre a chacina do Jacarezinho, quando houve aquele memorial, a polícia do Rio tira esse memorial. Então, são uma forma dupla de matar. Né? São formas de matar. Se mata fisicamente, mas também tem que se matar simbolicamente. É a mesma estratégia que o colonizador fez no processo do tráfico transatlântico. O que foi? Foi de retirar o nome das pessoas. A gente vai buscar tirar a história, a cultura, a ritmo daquelas pessoas. Porque tirar a história, o nome, a religiosidade é uma forma de fabricar corpos ocos, né? Corpos ocos não têm uma consciência. Então a dominação se torna mais eficiente com esse tipo de corpos. Quando há esse ato nesse ano, né, de arrancar o memorial do Jacarezinho, que foi a chacina de Jacarezinho, é o que significa? Ora, é falar que isso aqui daqui não existe, a pena não existe, mas que também é um recado, né?
Então, o Estado, as pessoas racistas vão dar sempre um recado para nós, né? Alguém ia falar alguma coisa aqui? Não? Beleza. Como se dá esses recados da supremacia branca, né? Da supremacia branca. É interessante que aqui em São Paulo, na ABC Paulista, sei que vocês acompanharam, no ano passado teve um caso de um professor de história de uma rede pública do ensino médio. Ele foi vestido de Ku Klux Klan na escola. Alguém acompanhou? Eu não sei se alguém chegou a acompanhar. Mas um cara, né, um professor de história, ele foi vestido como Ku Klux Klan no meio da escola. E eu queria, que ato desse faz isso, né? Lembra que eu falei para vocês, né, que estavam também que o Blackson são forças autônomas e também carregam uma história. É fragmento da história. Bom, a melhor metáfora é eu usar aqui os complexos. Eles são um fragmento da história. É como aquele pedaço da história permanecesse vivo, tivesse ainda continuando. Então, toda a carga emotiva, de energia, de narrativa, tivesse lá enclausurada naquele fragmento de história. Então, quando a gente pega as imagens da supremacia branca no Brasil pela tortura, pelo estupro, quando aparece um cara vestido de Ku Klux Klan, ele quer dar um recado. Ele, em algum nível, ele está querendo dar um recado para as pessoas. Alguém se vestir de uma forma tão potente no meio das estudantes como com os seus clãs. Ou seja, essa sensação que a história continua sendo reescrita com o mesmo tipo de lápis, o mesmo tipo de caneta. A história continua sendo reescrita. É a sensação de um passado presente. Aquele passado ele continua se repercutindo em algum nível na nossa vida pessoal, coletiva, certo? Esse caso aí me chamou bastante atenção na época que ocorreu isso, né? O recado que o cara quer querendo dar, como ele vai se vestindo com o Ku Klux Klan na escola. E é interessante que o desfecho desse caso é o desfecho mais comum, né? Ele se colocou enquanto uma pessoa psiquicamente adoecida, como louco, como surto psicótico. Ele não fez um surto, ele pensou que ele fez, não? Ele pensou que estava fazendo. Situações que a gente tem que se organizar no campo de coletivos pretos, de movimentos negros, se organizar para dar uma resposta em frente a situação como essa. Como alguém, né, que se coloca como estado de surto, está muito bem, sabia muito bem, muito consciente do que eu estava fazendo. Então são essas narrativas, né, são esse tipo de narrativas, como o Kimbos coloca, lá em 2000, essa narrativa social intergeracional vai nos levando para uma espécie de gosma emotiva. A gente parece que não consegue sair desse ciclo repetitivo que a história vai nos levando com esse tipo de cenas. Aqui tá sem a foto. Certo. Mas por um lado, né, a gente vai trazendo aqui esses arames farpados da violência racial, não há como a gente estar distante que o mesmo aparelho psíquico que potencialmente carrega essas marcas das experiências traumáticas da população negra, a população branca também carrega essas marcas traumáticas com um tipo de lugar diferente de atuação, mas é o quê? É a resistência, as estratégias e as lutas acumuladas. Se na mesma medida, na psique coletiva da população negra, nós temos aglutinado as experiências traumáticas, há também, por outro, uma outra polaridade, todos os mecanismos
de estratégia, de resistência, de fortalecimento, de luta ao longo da história da população negra. Em nenhum momento na história dos grupos étnicos de África, no período do sequestro, da escravidão, houve uma entrega voluntária. Pelo contrário, sempre houve e há focos de resistência e de lutas contra a opressão. Isso é uma situação muito importante para a gente registrar. Então, ninguém se entregou, ninguém se entrega de uma forma espontânea. Sempre há luta, há muita resistência, né? Como ao registro dos quilombos, como o quilombo dos Palmares, como símbolo de resistência da população negra, e como um movimento negro da década de 70, que vem com uma força para denunciar a democracia racial, o genocídio, a tentativa de eugenia que o Estado brasileiro coloca para a população negra. É interessante até destacar que na Constituição de 1932, no governo de Getúlio Vargas, foi um governo que buscou construir uma identidade nacional. Na Constituição de 32 estava colocado a educação, a eugenia. E a eugenia é buscar colocar hierarquia racial, né? Aquela limpeza racial a qual a população branca é o ideal para ser alcançado. Isso estava na Constituição brasileira de 32. Ao mesmo tempo que se coloca, né, na Constituição de 32 a eugenia, também há, em contrapartida, o discurso que o Estado coloca que a gente é um paraíso racial. É essa contradição no campo da psicologia analítica que vai inflar a sombra coletiva. Isso infla a sombra, infla a persona, a qual vai gerando diversos tipos de dissociação. Tá? Então, podemos pensar em um campo coletivo, esse espectro dissociado a qual o indivíduo branco não se reconhece, não reconhece como ator, como agente protagonista das violências raciais. Geralmente sempre é o outro, é alguém, mas nunca é ele assumindo isso. Isso acontece o quê? Em um nível do Estado, um exemplo, né, poderia ser outro exemplo, que não falta são exemplos, mas uma Constituição que fala sobre eugenia, sobre limpeza de sangue, sobre educação a grupos raciais, a hierarquia racial, ao mesmo tempo faz um discurso falando que isso não existe, que a gente está vivendo no paraíso, né? Não há mecanismo psíquico que suporta uma contradição desse tamanho. Isso vai levando a diversas manifestações desorganizadas dos grupos sociais, tanto a população negra quanto a população branca. É o caso desse cara aqui em São Paulo, que ele foi vestido de Ku Klux Klan para ir para uma escola. Né? Depois ele fala que não, ele não estava tentando fazer isso para falar que ele estava sendo fazendo menção a um movimento supremacista branco. Ou no caso aqui da população negra, vou pegar aqui até uma imagem, essa escultura de bronze do Amnésia, do Flávio Cerqueira, que essa tentativa de embranquecimento se introjeta na população negra, no ego da população negra, que o branco fosse o ideal. E isso é uma forma muito violenta de buscar aniquilar os nossos traços físicos, culturais, para se aproximar da brancura. Uma sociedade a qual o branco é colocado enquanto o belo, enquanto o ideal, enquanto o limpo, né? E isso acaba gerando diversos tipos de adoecimento psicológico da população branca de buscar se adaptar a esse modelo. Então, é daí a importância de coletivos pretos a qual possam estar organizados para a gente reconhecer, pontuar que tal situações não são frutos da nossa imaginação, são frutos de violência, são frutos de formas brutas de aniquilar os nossos corpos. Aqui eu gosto dessas imagens para apontar o empoderamento da população negra ao longo da história, como essa fotografia.
tirada na década de 70, no auge da ditadura militar, a qual 3 homens negros colocam no seu peito a palavra poder. A capoeira é um outro registro importante desse foco da resistência negra. Bom, temos tempos, ô Carlos? Ou como estamos aí de horário? Acho que tem mais uns 10 minutos aí. Certo. Só colocar então, para finalizar, essa imagem que eu acho muito bonita, essa imagem, essa fotografia antiga, né, de uma pessoa ensinando uma criança golpes de capoeira. Ou seja, se por um lado o polo negativo do complexo cultural racial abarca todo esse registro da violência, por outro há esse foco da resistência, enquanto o complexo cultural ligado para um polo positivo vai causar um sentimento de pertencimento de grupo, um sentimento de pertencimento. E nisso, o Kimball ele vai falar sobre narrativas fantasma e diz o seguinte: narrativas fantasma tornam-se Fornecem imagens orientadoras para nossas ideologias, crenças, valências, para determinados líderes e afins. Eles ligam aspectos pessoais e sociais da história inconsciente. A memória que liga o indivíduo... Tá muito baixo o som. Opa, peraí. E agora? Tá melhor? Melhorou. Beleza. Narrativas fantasma tornam-se processos que fornecem imagens orientadoras para nossas ideologias, crenças para determinados líderes e afins. Eles ligam aspectos pessoais e sociais da história inconsciente. A memória que liga o indivíduo, de outra maneira, à história esquecida pelo grupo social. Narrativas fantasmas não são arquétipos. Todavia, expressões do inconsciente pessoal respondendo ao inconsciente cultural, mostrando o modo que narra o relacionamento do indivíduo com o seu grupo social mais essencial. A narrativa fantasma fornece um senso estranho de comunidade através de sua expressão de questões sociais e políticas duradouras, mesmo quando uma comunidade conscientemente alterou a preocupação com elas. Então, as narrativas fantasmas são essa espécie de ponte, esse elo presente, causa uma sensação que essas situações de violências, elas continuam, e essa continuidade requer que a gente possa dar algum tipo de resposta a isso. São premiadas de emoções. Um exemplo, né, para ilustrar essa narrativa fantasma que o Kimball coloca aqui, é uma fala de uma liderança negra importante, o Abadias Nascimento, né, que foi uma das principais lideranças negras no Brasil, né, multifacetado, dramaturgo, artista plástico, historiador, cientista social. E ele fala o seguinte, né, essa fala do Abadias dá uma ideia sobre o que são narrativas fantasmas e de que maneira a nossa vida psíquica existe o potencial de reivindicar e de se reinventar em frente às opressões. Então, o Abadias fala o seguinte: a violência que eles sofreram é a violência que tem se perpetuado em nós, seus descendentes. A opressão de ontem forma uma cadeia no espaço, uma sequência interrupta no tempo, e das feridas em nosso corpo, da cicatriz em nosso espírito, nos vêm as vozes da esperança. Embalados na esperança, os negros brasileiros não perderam sua alegria e esse gosto de cantar e de dançar a vida. E assim se preparam para os momentos da luta mais difícil que virá. O mesmo escombro que há os esqueletos, as ossadas oriundas do tráfico transatlântico, da escravização, do abandono social pós-abolição, da perpétua tentativa de genocídio da população negra, do encarceramento em massa, a população ela não sucumbe,
né? Porque há um elo de pertencimento, de força, a qual o agrupamento busca se apoiar de uma forma criativa, responder essas violências. O ponto que é importante para a gente ter aqui, que as táticas racistas, que a violência racial, ela não vai ter uma resolução simples apenas pela elaboração simbólica, né, de rememorar a história, revivenciar a história e ressignificá-la, mas somente quando houver uma reparação material, uma reparação histórica que vai tornar-se possível condições que essa reparação, que a compreensão simbólica, psíquica possa ocorrer. Ou seja, isso se dá de qual maneira? Por meio das cotas, né? Como a colega disse inicialmente a respeito da sala, a política de cotas, a política de ações afirmativas são um dos caminhos fundamentais, no campo do ensino superior. É suficiente? Não é suficiente, porque não há manutenção e permanência estudantil para os estudantes terem bolsa e moradia estudantil de qualidade para se estruturar na universidade. Então, esse é um ponto muito importante. Tem cotas, tem ação afirmativa, é necessário que tenha também manutenção para a permanência estudantil das estudantes negras. Não é difícil encontrar casos que a pessoa interrompeu os estudos por conta de não ter dinheiro na família, não ter condições financeiras, né, de geralmente sair de um estado para fazer a graduação em outro estado. Então, são pontos muito importantes. Além de todo esse processo individual de reconhecer essa camada da história que não foi encerrada, mas também da responsabilidade, da possibilidade das pessoas brancas serem antirracistas a partir da prática. Né? Não há pessoa branca antirracista sem prática, somente a prática, somente a ética cotidiana é o que torna uma pessoa antirracista, né? Então, falar, eu sou antirracista, não, isso o que você faz, né? Qual que é a sua atuação política, ética, em frente aos temas raciais? É isso que torna alguém antirracista, né? Bom, eu acho que esse é o ponto aí que eu gostaria de falar para vocês, mas partindo para a questão dos estudos das relações raciais, a qual a escravidão é um marcador da história, é um marco da história. Que a marca traz, né, essa marca da escravidão, da posição negra, e amplia um pouco esse nosso escopo. Tá certo, então? Maravilha, maravilha. Então, agradecemos a todos. Agradecemos, então, Bruno. Tchau, tchau. Daí a gente se encontra, então, pessoalmente em caminho. Tchau, tchau, até. Tchau. Obrigado.